Como identificar pensamentos que vêm do inimigo? Como controlar aqueles que parecem inevitáveis? É possível vencer completamente os pensamentos negativos? E qual é o papel da oração na batalha mental? Quais as medidas práticas nós podemos adotar para proteger a nossa mente? São assuntos como esse que nós iremos falar na nossa 7ª aula desse 4º trimestre de 2025. E o tema da nossa aula de hoje é os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. E eu quero convidar você para a gente mergulhar nesse estudo de hoje, nessa revista que está maravilhosa. E o tema da nossa revista é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromochenkel, sou pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis e eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Então não se esquece de dar aquele joinha, de fazer a sua inscrição e de ativar o sininho. E é muito importante também que você deixe aqui um comentário para que você possa participar da nossa aula, deixando um comentário, uma opinião e também colocando o seu nome. Você pode colocar o seu nome, a cidade de onde você está participando. Às vezes a pessoa ela tem só um rótulo que ela coloca no canal que ela está inscrito e às vezes não tem o nome. Então você coloca seu nome aqui, né? Coloca aqui um pedido de oração, um comentário sobre o texto, coloca a cidade de onde você está ouvindo. Inclusive alguns alunos, né, alguns seguidores aqui do nosso canal no YouTube fez isso na semana passada. A gente teve aqui a Simone Martins, que mandou a paz do Senhor pra gente. O Samuel, ele mandou a paz do Senhor e disse que está ouvindo a aula lá de Trancoso, né? O pastor Samuel Lúcio, ele é de Trancoso aqui na Bahia e está ouvindo a nossa aula no canal no YouTube. O Juscelino, lá de Portugal, de Anádia, Portugal, também disse que está ouvindo uma excelente aula e mandou a paz do Senhor. E eu quero devolver também a paz aqui para o meu amigo Juscelino. Deus abençoe a sua vida. Tem aqui também a Jaidete, né? Ela também colocou aqui um comentário dizendo glória a Deus, boa explicação. A Dalva também diz que está nos ouvindo lá de Altos do Piauí. Isso foi tudo na aula passada, viu? E o Cícero também está nos ouvindo lá de Miranda, no Maranhão. Olha para você ver, tá mandando a paz do Senhor também aqui. O Roberto Melo, lá de São Paulo, ouvindo a nossa aula também. A Neide Aquino, nos ouvindo de Porto Seguro. O Arlindo Nunes, nos ouvindo lá de Recife. E por último aqui, de Guarulhos, a Camila Silva também nos ouvindo lá de Guarulhos. E o Tiago também deu a paz do Senhor aqui para nós. Então, foram essas pessoas que deixaram um comentário, as cidades de onde participaram na aula passada. E você pode fazer o mesmo, dar uma identificação para nós, onde é que você está alcançando a nossa aula, até onde ela está chegando para você, para que a gente permaneça aqui ministrando uma aula para chegar ao seu coração. Dito isso, vamos aos 3 objetivos principais da nossa lição de hoje. E o primeiro é compreender que pensar é uma faculdade criada por Deus e essencial às decisões humanas. Então, toda vez que você pensa, que você processa os seus pensamentos, isso é algo que Deus criou dentro do ser humano, deu ele essa capacidade dele poder raciocinar, dele poder pensar acerca das decisões que ele toma. Desde o Éden, por exemplo, o homem ele pensa, ele consegue discernir, ele consegue decidir, né? E tanto decisões erradas ou certas está na capacidade do homem de processar. O segundo objetivo é assumir a responsabilidade ativa pelos pensamentos. Nós precisamos tomar essa atitude de assumir as nossas responsabilidades, de fazer escolhas num pensamento bom, um pensamento ruim, seja qual for o pensamento, é nossa responsabilidade. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos recomenda a tomar a decisão de raciocinar sempre coisas boas, né? E não coisas ruins. Então, pensar, raciocinar, conhecer, compreender, tudo isso são questões que estão ligadas à nossa capacidade, à gestão ativa da nossa mente. E, em terceiro lugar, o nosso objetivo também é reconhecer a batalha espiritual que está na mente de cada pessoa. E a gente precisa vigiar contra esses pensamentos malignos. Efésios capítulo 6, verso 12, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades do ar, coisas espirituais que acontecem, né? O mundo espiritual que acontece está tentando contra nós, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. O Provérbios capítulo 4, verso 23 diz que sobretudo guarda o teu coração. E em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 a 5, resumindo, ele diz que levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, está mostrando que a gente tem controle sobre a nossa mente e a gente precisa servir com ela, com o nosso pensamento, ao nosso Senhor. Então, vamos à nossa introdução para que a gente possa compreender melhor a nossa aula de hoje. E antes de adentrar diretamente à introdução, eu gostaria de deixar aqui uma ressalva para que você entendesse tudo que está sendo ministrado. A nossa revista tem como tema Corpo, Alma e Espírito. Mas não estamos falando de 3 seres humanos. Estamos falando apenas de um ser humano só. Uma pessoa, um indivíduo,
um só cidadão. Não existe três pessoas na mesma pessoa, ou três seres humanos de uma só. Não é isso que a revista está ensinando. A nossa proposta, através desse trimestre, essa é a intenção do autor e também da doutrina bíblica, é falar que o ser humano tem as três divisões, corpo, alma e espírito, mas é a composição do mesmo indivíduo. São três divisões, mas não são três pessoas. São três divisões, mas não são três indivíduos. E é bom que você coloque isso na sua mente para você não fazer confusão. Porque eu até ouvi alguém perguntar, né, e comentar comigo, e quando eu faço isso, quem é que está fazendo? Então parece que é uma outra pessoa que está fazendo, como tivesse um estranho aí em você. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Nós temos o corpo, que tem as suas funcionalidades, né, a parte do organismo, da parte material, que é onde a gente consegue se comunicar através da fala, do tato, através da visão, através do paladar, a gente entra em contato com o mundo material. E a gente tem a parte da alma, que são as questões ligadas às emoções, ao pensamento, que a gente está discutindo na aula de hoje, a questão da consciência, e tem também as faculdades do espírito, que a partir da aula que vem a gente vai começar a falar sobre as atribuições que estão ligadas ao espírito. Mas o corpo está todo interligado entre corpo, alma e espírito, unindo uma só pessoa. Por exemplo, se alguém chega a dar um tapa no rosto de alguém, e essa é uma agressão física, no mundo físico, no mundo material, mas às vezes esse tapa foi dado por um amigo. E aí veja o sentimento que envolve nisso. Poxa, o meu amigo me deu um tapa, me agrediu fisicamente, eu não esperava isso dele. Então começa a virar uma sensação emotiva, as emoções estão interligadas. Quando a pessoa, por exemplo, entra em depressão, em ansiedade, ela deixa de comer, deixa de dormir. Então tudo que você faz no espírito, no corpo ou na alma, os três estão intercalados, estão interligados. Agora, é bom você conhecer, saber qual a função de cada um, como cada um funciona, para que você saiba controlar e ter domínio sobre o seu próprio corpo. A ideia aqui não é para você dividir em três pessoas, em três ações indistintas, mas é você compreender a funcionalidade de cada um. Então essa é a observação que eu estou fazendo, porque algumas pessoas acabam tendo essa dificuldade. E lembrando também que na lição de número 5, nós fizemos um estudo introdutório da alma. Nós falamos um pouco sobre essa alma, né? Como é a alma, o espírito, como é o corpo. Desde o início da lição, essa já é a 7ª que a gente está falando sobre esse assunto. E aí a gente viu que a alma junto com o espírito são inseparáveis, eles não se separam. Compõem a parte imaterial do ser humano e eles são inseparáveis, são distintos, mas não se separam. Nós apresentamos uma síntese dos atributos centrais como sentimento, intelecto e vontade. Nós mostramos isso na nossa aula. O intelecto, por exemplo, ele é a parte cognitiva, é o aspecto racional da alma. A capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, de compreender, tudo isso faz parte da nossa alma. Nossa alma está com essa capacidade. E nessa lição nós vamos estudar justamente sobre as funções do pensamento, que é um campo de batalha, uma arena de batalha na nossa vida. É onde a fé é provada, né? A fé acaba sendo fortalecida ou desviada. É na base dos pensamentos, da nossa consciência, que a gente começa a processar tudo e a gente precisa tomar uma decisão sempre nas nossas escolhas. Mas para que a gente possa compreender, entenda bem que os pensamentos são a arena diária da batalha espiritual e quem governa a mente, governa a vida. Então é na nossa mente que está a grande arena de batalha espiritual. E aí o que governa o seu pensamento? O que é que governa a sua mente? E o que estava governando o seu pensamento vai governar a sua vida, vai dar sentido em todas as ações que você toma no seu dia a dia. Mas vamos aqui o primeiro ponto da nossa revista para a gente compreender melhor a nossa lição. Nesse primeiro ponto, a gente vai falar sobre uma visão introdutória. Como é que a gente entende, compreende as funcionalidades do pensamento. Depois a gente vai entrar, né, sobre a gestão do pensamento e também como a gente pode lidar com ele. Então, primeiro vamos ver aqui o que é essa visão introdutória, o que é o pensamento. Então, na experiência de Adão, a gente já vai descrever e compreender um pouquinho como funcionam os pensamentos. Na antropologia bíblica, que é a doutrina do homem, começamos pelo Gênesis, ou seja, sempre em Gênesis é o ponto inicial para que a gente possa compreender um pouquinho sobre os traços da personalidade humana, como aparece no primeiro casal. Afinal de contas, Adão e Eva é a primeira referência que a gente tem para a gente entender o ser humano, para a gente compreender as ações do corpo humano, as ações do ser humano. Então, o aspecto racional se vê na comunicação, na compreensão e governo do homem, sobre a criação e no relacionamento com o próximo e com Deus. Ou seja, desde o ato da criação, quando Deus estava formando Adão e Eva, quando diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Dominai sobre as coisas da terra, sobre os peixes, sobre as aves do campo. Então ali
já estava Deus dando ao homem a capacidade de raciocinar e de utilizar os seus pensamentos. A capacidade do homem expor a sua capacidade de conversar, de comunicar, de colocar nome nos animais. Tudo isso já estava com o seu pensamento funcionando. O próprio Deus diz, por exemplo, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma adjuntora. Está tudo lá no livro do Gênesis. Então você compreende que ali já estava a capacidade de relacionamento, de pensamento do homem refletir que não estava bem, que não estava se sentindo legal, que não era bom que ele ficasse só. Então tudo isso passa pelo processamento dos pensamentos. E o próprio homem ouvia a voz de Deus no jardim, raciocinou e tomou decisões de se esconder. Então veja que o pensamento estava sempre ativo. Então em todos esses processos, Adão e Eva usaram o quê? O intelecto. Pensando, raciocinando e decidindo. E a gente pode ver isso na própria ocasião do pecado. Quando o texto diz que a mulher viu a árvore, viu que era boa, tomou do fruto, comeu e depois acabou dando ao seu marido. Então você observa que aqui até no ato do pecado ela conseguiu ver, ela conseguiu entender que aquilo era bom e ela acabou entregando para o marido. Então Eva pensou no que não devia e foi enganada, ela deveria não ter pensado e aí o diabo seduziu ela e ela acabou pensando no que não devia. O que é que ela não devia ter pensado? Ela pensou que ela poderia ser igual a Deus porque foi essa a ilusão que o diabo passou para a cabeça dela. Disse para ela que no dia que ela comesse daquele fruto, ela se tornaria igual ao Todo-Poderoso. Só que a Bíblia diz que ela acaba se enganando nisso, porque o diabo estava deturpando a palavra, deturpando as escrituras, dizendo que Deus havia negado a ela de comer daquele fruto porque ele tinha medo dela se tornar igual. E ela viu a deturpação da palavra, viu a distorção da palavra e acaba sendo seduzida pela aparência do fruto e pela fala da serpente. E aí a Bíblia diz que ela pensou no que não devia e acabou sendo enganada. Já Adão faz o contrário. Adão não pensou e acabou pecando e acabou cometendo um erro, porque a própria Bíblia diz que Adão não foi enganado. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, conforme 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Então a frase é: Eva pensou no que não devia e foi enganada, e Adão não pensou e acabou pecando. E a queda começou aonde? Na mente. Pensamentos mal conduzidos abrem caminho para decisões erradas. Se você não refletir sobre as decisões que você toma, sobre as coisas que você escolhe na sua vida, sobre os caminhos que você escolhe, você vai acabar tomando decisões erradas. Então, toda vez que você for agir na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na hora que for responder, na hora que alguém falar alguma coisa, você for responder essa pessoa, na hora que você for se comunicar com alguém, reflita nas suas decisões. Pense antes de agir. A Bíblia diz em Provérbios que agir sem pensar não é bom. É uma frase até que o meu avô gosta de usar muito, Ele decorou esse texto de Provérbios, ele sempre diz, quando alguém está conversando alguma coisa, só olha, agir sem pensar não é bom. Então é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Toda vez que for tomar uma decisão, calcula, analise bem, antes de comprar, antes de vender, antes de viajar, antes de mudar. Então analise, venha processar os seus pensamentos, porque a queda começou aonde de Adão? Na mente. Pensamentos mal conduzidos abrem caminho para decisões erradas. Mas ainda falando sobre uma visão introdutória, vamos ao segundo tópico, sobre conceitos e origens do pensamento. Os pensamentos, eles são processos mentais, formados por informações, por reflexões, por lembranças, por sentimentos, sons e imagens que nós processamos na nossa mente. Ao longo da nossa vida, desde o momento em que nascemos até os dias de hoje, a gente começa a ter informações na escola, no trabalho, nas ruas, são várias informações. E a gente começa a tomar conhecimento. A partir das informações que a gente tem, a gente começa a produzir as reflexões da nossa vida. Lembranças de coisas do passado, lembranças do tempo de infância, lembranças do tempo da juventude, da adolescência. Essas lembranças de trabalho, de palavras que nós ouvimos, de estudos que nós ouvimos um dia, pregações, tudo isso vão passando pela nossa mente. E esses sentimentos também que a gente tem, o sentimento de ser amado, de não ser amado, de ser rejeitado, de ser aceito, todos os sentimentos estão acumulados, os sons também e as imagens. Então, a partir daí que começa a se formar o processo da origem do pensamento. É onde formamos o pensamento no nosso cérebro e a gente começa a raciocinar sobre as decisões e escolhas que nós vamos fazer no dia a dia. E eles nascem de fatores internos ou de fatores externos, tanto faz. Tanto nasce de fatores internos, que são questões, por exemplo, biológicas, psicológicas e espirituais, ou de externos que estão ligados a experiências do cotidiano. Muitas vezes são combinações desses dois fatores ao mesmo tempo que nos leva a ter pensamentos. E a gente precisa saber discernir cada coisinha, cada detalhe desse. Seja qual for a origem, cabe ao ser humano
aceitar ou rejeitar os pensamentos, aprovar ou reprovar seus pensamentos, conforme a própria palavra de Deus nos orienta. Então, toda vez que o pensamento vem, o processamento desse pensamento através de imagens, de informações, de som, de tudo que está à nossa volta, chega para nós, aí é o momento que a gente precisa tomar as nossas decisões. Ou aceita ou rejeita, ou aprova ou reprova. Por exemplo, acontece talvez uma briga no trânsito, uma discussão, alguém te deu uma fechada, né, no trânsito, e ali naquele momento vem um pensamento para falar ou para responder, para descer do carro e dizer alguma coisa para a pessoa. E aí cabe a você administrar aquele pensamento, dizer, vou seguir a minha vida, vou embora, vou deixar para lá, não vou dar uma buzinada para não provocar mais, para não dar problema. Então você escolhe como você vai reagir, se você fala, se você não fala, se você desce, se você deixa para lá. Naquela hora vem a ira, vem a raiva e às vezes você não pensa quando deveria ter pensado. Então, não pensou, acaba fazendo. Então, cabe a nós aceitar ou rejeitar os pensamentos. Quando você vê uma pessoa do sexo oposto, por exemplo, é um homem, vê uma mulher, ou uma mulher vê um homem, talvez nu ou desnudo, uma imagem apareceu na sua mente, você escolhe ali se continua pensando naquilo, refletindo sobre aquilo, ou se rejeita aquele pensamento. Então, cabe a nós rejeitar os pensamentos ou aceitar quando eles passam pela nossa cabeça. Veja que há uma frase atribuída para o Martinho Lutero, e ele diz o seguinte, que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. Isso aí a gente pode impedir. Então, ele quer dizer com essa frase que os pensamentos, eles passam pela nossa cabeça. Isso é fato, acontece. Você, ali do nada surge um pensamento, podia falar, vou xingar, vou dizer, vou responder, o pensamento vem. Mas aí como você vai fazer com esses pensamentos? Vai deixar ele se alojar na sua mente? Vai deixar ele criar um ninho na sua mente e gerar uma ação? Ou você vai rejeitar esses pensamentos? Olha o que Filipenses capítulo 4, verso 8 diz. Tudo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, nisso vocês devem pensar. Quando você vai Provérbios 3, de 1 a 7, resumindo. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Ainda em Provérbios 15, verso 28, diz, o coração do justo medita no que há de responder. Olha, parecido com o Provérbios que eu li ainda há pouco. Maldito o homem que confia no homem. Eu, o Senhor, esquadro o coração e provo os pensamentos. Jeremias 17, versos 5 e 10, resumindo. Então, em todos esses textos, a palavra de Deus nos orienta a administrar os nossos pensamentos. Ou a gente rejeita, ou a gente aceita esses pensamentos. Como é que você está fazendo? Pensar é inevitável. Não tem como ficar sem pensar. O pensamento é inevitável. Agora, discernir também é indispensável. A mente cristã, ela filtra, ela aprova ou rejeita cada pensamento à luz da palavra de Deus. Então, cabe a você processar esses pensamentos. Aceita ou rejeita, né? Aceita os pensamentos fazer morada no seu coração ou toma a decisão de rejeitá-los para sempre. Então, cabe a você. Como é que você está processando os seus pensamentos? Como é que você está aceitando ou não esses pensamentos? Mas vamos lá ainda falar sobre a visão introdutória, ainda sobre o terceiro tópico, características do pensamento. A mente humana, ela tem uma ampla capacidade imaginativa. Ela cria cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos, e isso a gente faz desde a nossa infância. Desde a nossa infância a gente usa a imaginação. A criatividade, né? A gente consegue criar algo barulhento na nossa mente, um discurso, a gente consegue imaginar um lugar que a gente ainda vai, que a gente não consegue, né, imaginar, a gente começa a pensar como é o lugar, e aí às vezes quando a gente chega no lugar, a gente pensava algo totalmente diferente, ou isso aqui acabou me surpreendendo, foi melhor do que eu esperava. Então a nossa mente, ela tem essa capacidade, a mente tem essa característica de produzir os pensamentos além da nossa perspectiva ou expectativa. Então o ser humano, ele tem essa ampla capacidade imaginativa. Do ponto de vista moral, os pensamentos eles podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Isso vai depender da perspectiva moral. Muitos pensamentos, eles nascem de fatores externos, como eu disse ainda há pouco, ou de experiências sensoriais. A mente cria a partir do que recebe pelos olhos, ouvidos, bocas, mão e nariz. Então, a partir do momento que você processa, né, essas informações pelo que o olho viu, pelo que os ouvidos ouviram, ou pelo que a boca, né, fala, produz, ouviu de alguém, as próprias mãos apalpou, né, tocou, o nariz pelo cheiro que sentiu, então a partir disso os pensamentos começam a processar. Quer um exemplo, por exemplo, que um cheiro pode lembrar um pensamento, trazer um pensamento? Quando você, por exemplo, vê o cheiro de uma comida
às vezes consegue ter saudade da mãe, recordação da sua mãe, né? Recordação de um cheiro que é familiar, um cheiro de comida feita no fogão a lenha, né? Para as pessoas mais velhas aí que está mais ou menos na minha idade, já tem mais ou menos esse entendimento. Então, quando você tem essa noção, a partir de um cheiro, você traz pensamentos, boas lembranças, pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Então, lembranças, elas podem vir pelos olhos, quando você vê algo, né, para cobiçar, para desejar, para querer ter ou para invejar. Então, a partir dos olhos. Ou também coisas boas também, não é só sempre coisas malignas. Coisas boas também podem vir a partir dessas informações. Olha, por exemplo, a orientação de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso de número 22. Abstei-vos de toda forma de mal. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente que a gente não pode alimentar a nossa mente com conteúdo enganoso ou impuro. A gente precisa deixar a nossa mente livre, né? Fazer um jejum espiritual, se abster das coisas malignas, das coisas que vai nos levar para o mal, de toda forma de mal. Toda forma de mal, ele está pedindo que a gente deve fazer o quê? Se abster. E aí, quando você vai lá para o Salmo 101, verso 3 a 5, aqui é uma palavra do salmista. Algumas pessoas pensam que é uma palavra, o próprio Deus dizendo, mas é o salmista dizendo: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra dos que se desviam. O salmista está dizendo: olha, eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Eu não vou aceitar que coisas más sejam colocadas diante dos meus olhos. Muitos aqui usaram esse texto bastante tempo para falar sobre a televisão, né? E aí disse que não podia botar a televisão diante dos olhos, que a televisão é um aparelho mau. Mas na verdade não é o aparelho em si que é o problema. É aquilo que a gente consome através daquele aparelho, que a gente assiste naquele aparelho. Você pode ter um aparelho de televisão e nele você está assistindo, né, uma pregação, um culto. Então é o mesmo aparelho, você que escolhe o que está passando. E aí às vezes a gente falava tanto no passado das telas de televisões, né, mas aí agora hoje nós temos o computador, nós temos o celular na nossa mão, e a gente tem outros meios de telas que estão na nossa mente e às vezes quase não se fala. Então a gente precisa não colocar diante dos nossos olhos tudo aquilo que nos desvia, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. É esse conceito que a gente precisa ter. Conteúdos, por exemplo, maus, eles desaguam em pecados graves, como violência, imoralidade sexual, mentiras, calúnias, as maledicências. Tudo isso vai contaminar a nossa forma de pensar e de processar os nossos pensamentos. Por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 34 diz assim: a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio do coração, no coração. Então, ou seja, toda vez que a gente fala, que a gente coloca para fora alguma coisa, geralmente a gente fala daquilo que já está lá dentro do nosso coração. Já, por exemplo, em Mateus 15, verso 19, diz o seguinte: do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios e blasfêmias. Aqui o próprio Jesus está nos dizendo que a gente precisa ter cuidado, porque os conteúdos maus, as coisas más que são processadas no nosso íntimo, acaba aflorando para a nossa área externa, para o nosso corpo, contaminando a nossa vida. E a gente precisa ter muito cuidado. Cabe a nós, querido, interromper o ciclo pecaminoso ainda na mente, quando ele começa a surgir. Por isso que eu disse, os pensamentos a gente não pode evitar, são inevitáveis, mas a administração desses pensamentos cabe a cada um de nós. Veja, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso 13 até o 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado consumado, ele gera a morte. Primeiro começa pela tentação dos olhos, né, do cheiro, do ouvido. Começa pela tentação. Você é atraído, e aí ele diz, pela própria cobiça. Aí a partir dali começa a cobiçar, desejar ter aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que você ouviu, aquilo que teve a sensação de sentir, e a partir dali começa a querer consumar. Então a gente precisa interromper o ciclo pecaminoso ainda dentro da nossa mente. O que a mente consome, o coração produz. Por isso, filtre os estímulos e aborte o ciclo do pecado ainda dentro do seu pensamento, para que nós possamos ser edificados cada vez mais na presença do Senhor. E aí, tá gostando da nossa aula? Deixa um comentário, deixa uma opinião aqui. Encerramos o primeiro ponto agora e vamos ao nosso segundo ponto, sobre a gestão dos pensamentos. Como é que a gente está administrando, como é que a gente está gerenciando os nossos pensamentos? No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o imperativo ético e espiritual que a gente precisa ter para a gente gerir os nossos pensamentos. Filipenses é chamada de Epístola da Alegria, mas também traz uma ordem clara sobre a gestão da nossa mente, conforme Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Paulo aqui, ele apresenta o lado positivo do pensar, quando ele diz assim, tudo, e abre um campo muito largo, né? Um campo muito amplo, dizendo tudo.
Só que aí ele começa a dar aqui as qualidades desse tudo, né? Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso vocês devem pensar. Olha que ele coloca o que é verdadeiro. Às vezes as pessoas começam a se alimentar de ilusões, de algo falso, de algo surreal que não tem como acontecer. Quantas pessoas estão vivendo pesadelos por causa da alimentação daquilo que é falso, se alimentou do falso, criou falsas esperanças. Às vezes pensou em algo de ganhar dinheiro, de ter lucro, vantagem, pensando em algo que é desonesto, não é honesto. E Paulo está mostrando o caminho da administração. É imperativo da ética e da moral espiritual que nós devemos ter. Então veja, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, né? Com justiça o nosso pensamento, puro, algo amável, não querendo devolver apenas pelo espírito vingativo, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, é nisso que a gente deve pensar. Então, o imperativo pensar aqui mostra que a gestão mental ela deve ser ativa e não passiva. É assumir o controle do processo e não ser conduzido por pensamentos aleatórios ou intrusivos, invasivos da nossa mente. É nós que devemos administrar os nossos pensamentos. A gente não pode deixar que os pensamentos intrusos, invasivos, venham tomar conta da nossa mente. Mas é nós que devemos ter uma vida ética e espiritual na boa gestão dos nossos pensamentos. Ainda em Romanos capítulo 1, 21 a 22, olha para você ver o resumo que Paulo nos dá aqui. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, pensamento dos gentios, daqueles que estavam desviados da graça, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Ou seja, diz que os pensamentos deles se tornaram tolos. Eles não tiveram uma boa gestão do pensamento. E acabaram se tornando tolos, se achando sábio, mas se tornando pessoas completamente obscuras diante dos demais. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de terminar esse tópico. Como é que nós temos gerido os nossos pensamentos? Como é que a gente está administrando a nossa mente? Como é que a gente está administrando os pensamentos que passam, né, cotidianamente, diariamente na nossa cabeça? Então, pense nisso, reflita sobre isso. Veja que pensar é um ato moral. Deus manda pensar, né? Pensar bem, pensai naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama. Então é uma gestão ativa que nós devemos ter da nossa mente, um filtro bíblico. A palavra de Deus deve ser um filtro para a nossa mente. E a mente ela deve estar cativa à verdade, presa à verdade. Só assim a gente vai conseguir produzir um filtro ético, né? E um filtro com moral, com ética, com verdade na nossa mente, no nosso cotidiano. Ainda falando sobre gestão do pensamento, vamos falar sobre acima da técnica. Hoje há muitas técnicas de gestão de pensamento, onde algumas pessoas ensinam como controlar o pensamento, como tirar o máximo dos pensamentos, no sentido de um pensamento positivo, de pensar o melhor de si, de pensar sempre em vencer, em ter, e diz que pensar bem, né? Querer é poder, e aí começa a ensinar várias técnicas de pensamentos positivos. Porém, isso tem valor relativo e se limita apenas à vida humana, à vida terrena do aqui e do agora. Só que a palavra de Deus ela vai além desses pensamentos e dessas técnicas. Porque a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 2 ensina o seguinte: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. O que Paulo está querendo passar para os seus leitores, para os irmãos de Colosso, é de que eles deveriam se ater e se atentar na vida que está além daqui na terra, na vida celestial. Porque é nela que nós devemos pensar. Veja que esse pensamento é corroborado pela própria Escritura, validado pela própria Bíblia. Quando Jesus fala daquele homem que construiu celeiros, que teve riqueza, que teve tantas coisas, e o Senhor diz, olha, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então há pessoas que às vezes estão apenas tomando decisões fundamentadas nas coisas desta vida, nas coisas passageiras dessa vida, e se esquecem que a nossa vida não encerra apenas nesse ciclo material. Há uma vida no além, há uma vida posterior e a gente precisa se preocupar como será a nossa vida amanhã, como será a nossa vida depois. Então ele diz pensar acima das circunstâncias, com percepção e discernimento espiritual, tendo a mente de Cristo liberta da atmosfera de conflitos mentais comum a todos os seres humanos. A gente precisa libertar a nossa mente e começar a pensar nas coisas que são do alto. Todas as nossas decisões, as nossas escolhas, tudo que a gente for fazer nessa vida, consultar a palavra de Deus. Onde é que isso entra em conflito, né, com o meu relacionamento com Deus, a minha fé em Cristo Jesus, para que a gente não possa perder a comunhão. E nisso a gente vai firmando o nosso pensamento que está acima da técnica humana. Ainda em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 16, o espiritual discerne todas as coisas,
Nós temos a mente de Cristo. E é isso que a gente precisa ter, querido. A mente de Cristo. E aí quando a gente tem uma vida espiritual boa, pautada pela palavra, a gente consegue discernir todas as coisas. Às vezes, para as pessoas que são ímpias, para as pessoas que não têm o conselho de Deus, o conhecimento de Deus, ela não consegue discernir as escolhas que elas estão fazendo. Para elas, às vezes parece apenas uma escolha material, uma escolha humana, uma escolha comum, uma escolha financeira. Mas para nós que temos a mente de Cristo, que a mente espiritual, a gente consegue discernir o que está acontecendo, aquela escolha até onde vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Então essa visão celestial, ela enche o coração de esperança e não nos confunde. Olha, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E esse amor que é derramado em nosso coração, ele nos capacita a administrar com sabedoria os sistemas dessa vida, que são efêmera e são passageira. Sendo assim, é preventivo a nossa vida. Quando a gente tem uma vida pautada pelo amor, pelas escrituras, pela palavra, isso se torna um preventivo contra a ansiedade. Olha o que Mateus capítulo 6, verso 25 a 34 resume. Não andeis ansiosos, porque a vida, quando ela está pautada pelo que o Senhor nos orienta, o Senhor estava dizendo, vocês não precisam ficar preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir. Olha os pássaros, não tem conta no banco, não tem armazém, não tem nada, mas todos os dias estão vivos, estão sobrevivendo. Vocês devem estar preocupados com o Pai. Vocês têm um Pai e o Pai de vocês vai cuidar de vocês. Se Ele cuida dos pássaros, Ele cuida também de suas vidas. E aí quando olha, por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis inquietos por coisa alguma, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, querido, administre bem os seus pensamentos. Não há técnica que possa superar o que a palavra de Deus nos orienta. Se a gente colocar a palavra de Deus em prática, ela está acima de qualquer técnica, acima de qualquer ensinamento, de qualquer área de coisas que possam ser ministradas no seu coração. E eu resumo esse ponto, esse tópico dizendo o seguinte, as técnicas, elas ajudam sim, elas têm um certo valor. Só que o padrão de Deus está acima e o padrão de Deus governa a nossa vida. Pensar nas coisas do alto, da mente de Cristo, esperança firme e paz contra a ansiedade. É isso que nós devemos ter no nosso pensamento, na nossa vida, de cada dia. Então, como é que você está gerindo os seus pensamentos? Como é que você está tendo uma gestão dos seus pensamentos? É isso que nós estamos tratando nesse segundo ponto. Então escreve aqui, deixa um comentário, deixa uma opinião. Como é que você tem gerido aí a ansiedade? Anda muito ansioso, depressivo, não consegue dormir, às vezes qualquer coisa lhe tira o sono. Então diga para nós, coloca aqui nos comentários e participe da nossa aula. Ainda falando sobre gestão de pensamentos, nós vamos falar sobre o terceiro tópico, nós vamos falar sobre recursos espirituais. Nós vamos aprender que existem recursos divinos, espirituais, que estão à nossa disposição para a gente fazer uma boa gestão dos pensamentos. A leitura da Bíblia, por exemplo, é um recurso extraordinário para gerar bons pensamentos, enraizados aonde? Em verdades eternas, trazendo edificação e firmeza espiritual. Não tem coisa melhor do que a Bíblia. Olha o que o salmista diz no Salmo 37, verso 31. A lei do seu Deus está no seu coração e nenhum dos seus passos vacilas. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, quando a palavra de Deus está na nossa mente, nós estamos processando constantemente, conhecemos o mandamento do Senhor, a lei de Deus, a gente não tem como vacilar nos nossos passos. Então a palavra de Deus é um recurso espiritual. O salmista 119, no Salmo 119, verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ainda no Salmo 119, verso 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tem vivificado. Querido, a palavra de Deus é um recurso maravilhoso. Está aí diante de nós. Cabe todos os dias a gente ler um pouco da porção da palavra de Deus, ler um pouquinho das Escrituras, e aí, mesmo que você não consiga ler muito, mas leia um capítulo todos os dias, 2 capítulos, 3 capítulos, começa a ler a Bíblia, e à medida que você ter as necessidades diárias, a palavra de Deus vai estar ali alimentando o seu coração. É preciso também meditar e refletir didaticamente. Isso requer o quê? Vontade e decisão. A gente precisa meditar na palavra do Senhor. O Salmo 119, verso 131 diz o seguinte: abro a boca e suspiro, porque anelo os teus mandamentos. Então o salmista está dizendo que ele deseja os mandamentos, ele deseja a vontade de Deus, ele deseja a palavra. E é isso que a gente precisa desejar no nosso dia a dia, a palavra do Senhor. E essa prática, ela eleva os afetos. Ela vai começar a colocar amor no nosso coração, alegria, paz, pelas verdades que nós vamos aprendendo através das Escrituras, através da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no verso 97 do Salmo 119. Quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Ou seja, quanto mais você medita, quando mais você lê, mais você vai sentindo paz, alegria, amor naquilo que faz. Vai produzindo sabedoria abundante, direção correta na sua vida.
Veja o verso 98 até o 102 do Salmo 119. Mais sábio que os meus inimigos me têm feito os teus mandamentos. De todos os maus caminhos desvio os meus pés. Não me aparto dos teus juízos. O salmista está declarando que ele tem a palavra de Deus como o quê? Como um recurso espiritual para a sua vida. E é isso que a lição está tentando nos ensinar. Que nós devemos ter a palavra de Deus como recurso espiritual para gerir bem os nossos pensamentos. Então você junta aí a leitura da palavra de Deus, meditação. Então você lê e medita. Se torna igual o quê? Uma mente abastecida pela verdade. Os passos firmes na direção que Deus determinou. Esse é o resultado de que tem uma vida que usa os recursos espirituais que está à nossa disposição. Ainda na gestão de pensamentos, vamos falar um pouquinho sobre o quarto tópico, que é Jerusalém e Betânia. O escritor, ele colocou justamente essa palavra aqui, Jerusalém e Betânia, para tentar passar para nós a ideia de quando está em um lugar agitado, que é a Jerusalém, né, lotado, lugar cheio, ativo, de muita atividade, e o que é também estar em Betânia, um lugar completamente sossegado, que era uma aldeia pequena, uma aldeia menor. Então veja que fatores orgânicos, físicos e ambientais influenciam a nossa forma de pensar. Por isso nós temos que cuidar da nossa saúde mental. E isso envolve o quê? Uma rotina saudável. A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente está vivendo uma vida acelerada. Dias de muitos conflitos, de muita correria, de muito excesso, de muita coisa para se fazer. Uma vida, às vezes, muita gente que vive nos grandes centros, nas grandes cidades, enfrenta o trânsito, o trabalho, rotina de escola, filho em escola, trabalho de noite e tantas atividades, acaba tendo um estresse. E aí a saúde mental é afetada porque tem uma rotina que não é saudável. E o escritor da revista está dizendo aqui, na gestão dos pensamentos, nós precisamos ter aqui a Jerusalém e a Betânia na nossa vida. Vamos entender um pouquinho mais? Ó. Em dias de agitação e mente acelerada, Jesus nos chama ao descanso do corpo e da mente. Olha, por exemplo, Marcos capítulo 6, verso 31. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Ou seja, Jesus está dizendo que eles deveriam ir para o deserto para repousar, para descansar um pouco. Jesus tinha uma vida agitada de ministério, de curas, de milagres e tantas coisas mais. Todos nós, queridos, temos o dever de descansar nossa mente, de repousar, né? De dormir bem. Às vezes há pessoas que não conseguem dormir, não conseguem repousar, não conseguem descansar e a mente vai ficando acelerada. Daqui a pouco é um passo para uma ansiedade, para uma depressão, porque não tem saúde mental. O próprio Jesus está nos ensinando, ele chamando os discípulos a sair um pouquinho. Pensa aí, o povo querendo cura, o povo querendo milagre, o povo querendo que Jesus fizesse alguma coisa, resolvesse todos os problemas. Ele chamou os discípulos, vamos aqui um pouquinho para um lugar deserto, vamos se afastar um pouquinho aqui para a gente repousar, para a gente descansar um pouco. Eles precisavam desse repouso. E algumas vezes o povo ainda descobriu onde Jesus estava e ia para um lugar e não deixava ele descansar. Então aqui está a prova de quando Jesus estava atravessando, né, ali o mar da Galileia, ele dormia dentro daquele barco no momento que estava atravessando. Então tudo isso é Jesus nos ensinando que a gente precisa repousar a nossa mente. Tem um descanso, né? A empresa deu as férias, sai de férias, trabalha para você mesmo, tem uma vida de autônomo, né? Mas escolha aí tirar um dia de descansar, de sair com a família, escolha um horário para você parar de trabalhar. E há um risco que as pessoas autônomas que trabalham para si, né, que são empreendedores próprios, empresários, acabam às vezes não tendo tempo para descansar. Ela mesma trabalha, acaba não tendo férias, dá férias para os funcionários, mas não tem férias. Às vezes os funcionários saem de folga, param nos feriados, mas ela não para. E aí é onde você precisa ter uma boa gestão, né, dos seus pensamentos. Nessa boa gestão, você tem que ter o momento da Jerusalém, a vida agitada e a vida também de Betânia. Não vai viver agora também querer só folgar todo dia não, e não querer trabalhar não, né? Mas a gente precisa administrar bem a nossa vida. É aquele momento de você dar uma pausa, dar uma descansada, né? Sair com a família, usufruir um pouquinho daquilo que Deus tem dado para vocês e ao mesmo tempo também viver a vida de atividade. Há um tempo para todo o propósito, é o que a lição tenta nos ensinar. Há um tempo estabelecido. E a gente tem que tirar esse tempo, todo propósito tem que ter um tempo. Então você tem que determinar, final de semana vou viajar, no Natal agora vou parar 3, 4 dias, vou combinar com os funcionários antes, para a gente trabalhar uns dias, né, antes e trabalhar uns dias depois, e aí dar folga, vamos fazer esse intervalo, é viável o meu comércio parar nesse período, o meu comércio nesse período ele trabalha muito, então vamos parar depois, então você tem que escolher, aí é um tempo, e a gente tem que ter esse tempo determinado, um tempo de estar em Jerusalém, muito serviço, muita exposição, muitas demandas e o tempo de ir para Betânia, que é um retiro para amizade, para mesa, para comunhão, para a gente viver um momento de comunhão. Veja que Mateus 21, verso 17 diz, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Veja que em João capítulo 12, verso 1 a 2 diz, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia e deram ali uma ceia. Então observe
que Jesus constantemente estava fazendo essa retiradazinha para Betânia, para dar aquela descansada, abençoada, de repousar o corpo, as energias, para que ele continuasse exercitando o seu ministério. Jesus é fenomenal, maravilhoso, ele sempre está nos ensinando através das suas ações, e eu espero que você esteja compreendendo a palavra. Uma mente saudável, ela alterna entre Jerusalém e Betânia, trabalha com propósito e se retira com Jesus para descansar e renovar as suas forças. Faça isso e você vai estar sempre bem, administrando bem a sua vida. Deixa aqui um comentário do que você acha dessa ideia do descanso, né? Como é que você vê o descanso da sua vida, se você está descansando ou não. Vamos ainda agora para terminar o terceiro ponto, falando sobre batalhas na arena dos pensamentos. É uma batalha que a gente tem travado constantemente na nossa mente. A nossa mente é uma arena e é lá que se trava as batalhas espirituais. E aí o autor da revista vai lembrar o seguinte, no primeiro tópico: existem as influências espirituais na hora dessa batalha. Não podemos simplificar o controle dos pensamentos. Há uma realidade espiritual em curso. A mente é uma arena de intensas batalhas, com bombardeios inclusive espirituais. Olha o que Paulo diz para a igreja de Éfeso no capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, e é sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não se esqueça disso, querido. Toda batalha nossa é travada também no aspecto espiritual, no mundo espiritual. E a gente precisa ter cuidado com as influências malignas, a gente acaba generalizando. Tem gente que generaliza. Ou às vezes ele é muito extremista, coloca toda a culpa sempre nas ações malignas e se esquece da área física. Outra hora coloca toda a culpa nas áreas físicas e se esquece da área espiritual. E o autor da revista está nos lembrando, passo a passo, em cada ponto, a funcionalidade e a importância de cada coisa na gestão dos pensamentos, na influência dos nossos pensamentos. E nessa arena de batalha existe a influência espiritual e a gente precisa ter muito cuidado. Por isso a Escritura ordena vigiar a mente, o coração, pois o pensar molda o nosso sentir e nós temos as escolhas de desejar ou de decidir a partir daquilo que está dentro da nossa mente. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, verso 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, na versão NTLH, que é na linguagem de hoje. Olha que texto maravilhoso para a sua vida. Exemplos de alerta, nós temos, por exemplo, o próprio Judas, que abriu espaço para o maligno. O texto diz que colocou no coração o propósito de trair. Foi colocado no coração dele. E quando você lê o texto, por exemplo, em João capítulo 13, verso 2 e 27, diz o seguinte: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse, o diabo colocou o quê? No coração dele, o pensamento. Colocou ali dentro dele que ele deveria trair Jesus. E após ali o bocado, Satanás entrou nele e ele acabou traindo o Senhor e teve um fim trágico. Foi quando ele foi lá e se enforcou e retirou a própria vida. Por que isso? Porque ele não teve uma boa gestão dos seus pensamentos. Então você precisa, querido, administrar bem os seus pensamentos. Administrar bem a sua vida para que a sua vida tenha paz, segurança e estrutura com o Senhor dos Exércitos. Porque se você não gerir bem, não ter cuidado com as influências malignas que o diabo tenta colocar, pensamentos ruins, pensamentos malignos, pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, pensamentos de desejos por coisas ilícitas, tudo isso o diabo vai tentando colocar no coração. E se você não proteger seu coração dessas influências malignas espirituais, você pode cair em um laço. Veja que Ananias e Safira permitiram que Satanás enchesse o coração para mentir contra o Espírito Santo. Está lá no texto. Veja Atos capítulo 5, verso 1 a 5. Diz que Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então veja que aqui eles deram espaço para que os pensamentos malignos tomassem conta do coração. Então, querido, guarde a mente com discernimento espiritual, fechando brechas onde o inimigo tenta fazer um ninho. Filtre aí os pensamentos à luz da palavra de Deus e tenha resistência aos espíritos malignos e tenha abertura ao Espírito Santo. Porque o que governa a mente, governa a vida. Lembra da frase que eu falei no início? Aquilo que está governando a sua mente, está governando a sua vida. Se a sua mente está sendo governada pela palavra, pelo Espírito Santo, você então vai ter uma vida bem governada. Glória ao nome do Senhor. Ainda falando aqui sobre o terceiro ponto, que é a batalha na arena dos pensamentos, nós vamos concluir falando sobre o segundo tópico, cuidados práticos que nós devemos ter para cuidar da nossa mente, para cuidar dos nossos pensamentos, para a gente proteger a nossa mente nessa arena de batalha, né? Nessa luta que a gente tem na nossa mente. E o cristão ele deve adotar algumas medidas práticas para proteger a sua mente. O escritor da revista colocou aqui uma escala de 5 itens importantes. E ele diz o seguinte: primeiro, a gente precisa não nutrir uma autoimagem distorcida, tanto de inferioridade como de superioridade. A gente tem que ter muito cuidado.
Porque às vezes a gente começa a criar uma imagem distorcida de nós mesmos, ou às vezes de muita inferioridade, ou às vezes nos colocando de forma superior às outras pessoas, superior às coisas, ou até inferior demais. Então tem que ter muito cuidado para não nutrir essa mente, essa autoimagem distorcida que há pessoas que têm, uma falsa humildade, ou às vezes se humilha a ponto de não reconhecer quem é diante de Deus, o valor que você tem diante de Deus, ou às vezes colocar um valor, né, superestimar essa imagem. Tem que ter muito cuidado, avalie isso dentro da medida do que o próprio Deus coloca na palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Não nos gloriaremos fora da medida. Ou seja, não podemos nos gloriarmos, né, ou acharmos fora da medida, dentro do normal. Você tem que reconhecer quem é você, o seu valor, a sua importância, né, a imagem que você tem diante de Deus, para não ter uma imagem distorcida, nem para mais, nem para menos. Segundo lugar, nós temos que purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e a todo engano. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, purificai o coração. Então, todas as vezes que a gente vai se aproximar de Deus, a gente tem que evitar os maus pensamentos, purificar os maus pensamentos, vigiar contra toda mentira, todo engano, para que a gente possa manter uma mente saudável. Letra C, que é o terceiro ponto, livrar-se da intoxicação informacional, ou seja, excesso de notícias, excesso de rede social, que acaba gerando fadiga, exaustão, ansiedade, tudo isso em excesso vai trazer um problema. Então, há pessoas que elas trabalham com redes sociais, elas trabalham com notícias, elas trabalham com essas coisas, e uma coisa é o trabalho. Não estou aqui criticando o trabalho, mas estamos falando aqui às vezes do excesso de pessoas que acabam consumindo o tempo todo, em todos os lugares, muita notícia, muita informação, muita rede social, e acaba gerando fadiga, uma exaustão e uma ansiedade. E você precisa ter cuidado. Tem um momento da sua rede social, tem um momento de bater um papo fisicamente, conversar com alguém, tem um momento de conviver em grupos, com pessoas, para que você não viva uma vida apenas superficial, que haja uma vida de relacionamento. Pois a gente, tendo prática, né, definindo horários, silenciar alguns gatilhos, priorize a leitura bíblica, o descanso, para você desfocar um pouquinho de tanta rede social, de tanta informação, que acaba poluindo a sua mente, os seus pensamentos, e você não consegue gerir, né, ter uma boa administração dos seus pensamentos. E na letra D, a gente precisa focar no que edifica, menos aquelas coisas que é muito lixo, muita informação negativa, muita coisa que só faz perda de tempo. Às vezes você perde um tempão com rede social, rolando ali o feed e perdendo tempo, o tempo não edifica, não ganhou uma informação, não é uma notícia, não trouxe conhecimento, não edificou em nada. Não estou dizendo que você não pode rir, que você não pode se divertir um pouco, mas há pessoas que passam o dia, não agregou um milésimo de informação, de conteúdo, de coisas boas, não conseguiu ler um livro, não conseguiu ler a Bíblia, não conseguiu orar, não conseguiu ter informações que possam edificar a sua vida. Então você precisa ter cuidado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam. Então a gente precisa ter muito cuidado como é que a gente está gerindo o nosso pensamento. E por último, na letra E, construir relacionamentos saudáveis, evitar contendas verbais, que geram pensamentos aflitivos, né, que roubam a paz, que roubam a alegria. Aí fica debatendo, né? Hoje é muito comum essa polarização de política, e há muita gente que no colégio, na escola, no trabalho, entra em conflito com as pessoas, discute com a família, briga nos grupos, né, da família, briga nos grupos de WhatsApp, porque são pessoas que acabam ali, às vezes, perdendo a paz. Você pode defender o seu ponto de vista, acreditar na sua bandeira, né, política, acreditar, defender aquilo que você acredita que é um time, que você torce alguma coisa, mas nada de contendas verbais, que geram às vezes aflição, porque maltratou, distratou o outro, debates que não levam a lugar nenhum, discussões que não geram nada. Pode se conversar, né, dialogar, o meu ponto de vista é esse, respeitando o ponto de vista do outro. Se você percebe que toda vez que vai conversar há desrespeito, né, que a conversa não gera produtividade, não é um diálogo bom, então evita isso, evita, né, venha manter relacionamentos saudáveis. Só que a palavra de Deus diz, né, que há palavras que ferem como espada. Aí às vezes por causa de um debate bobo, brigando por causa de um político, por causa de um time, por causa de alguma coisa que aconteceu, aí ofende, magoa o pai, a mãe, a família, os amigos, na escola, entra num debate desnecessário, porque não levou a lugar nenhum, não acrescentou em nada. Então venha construir relacionamentos saudáveis. A Bíblia diz que a língua apaziguadora é árvore de vida, Provérbios 15, verso 4. O homem iracundo suscita contendas, Provérbios capítulo 15, verso 18. Melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa, Provérbios capítulo 21, verso 19. Então você vai perceber que em todos os momentos aqui, a palavra de Deus está nos orientando a viver uma vida protegida, uma vida digna, uma vida alicerçada pela palavra do Senhor. Então,
Comece a ter ambientes pacíficos que favorecem o discernimento espiritual. Um lugar de muita contenda, de confusão, evita. Já foge da aparência do mal. Evita isso. Tá num lugar que só gera confusão, cai fora. Uma mente protegida é igual uma mente humilde, uma mente que está bem protegida pela palavra. Aí você soma pureza, limites digitais, foco no que edifica e paz nos relacionamentos. Você vai ter uma vida maravilhosa, dominar, você vai sair vencedor nessa arena dos pensamentos. E eu quero concluir a nossa aula dizendo o seguinte: para viver equilibrado com quietude e paz na alma, precisamos permitir que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Só assim nós iremos andar em sintonia com a sua vontade. E eu deixo aqui Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, que Deus te abençoe com esta aula. Se você foi edificado até aqui, deixa um comentário, faz a sua inscrição no nosso canal, dá aquele joinha, faz a inscrição, ativa o sininho e deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com mais pessoas. E não perca as próximas aulas, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para nós. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.